guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre viagem durante o intercâmbio de au pair. Se você é novo nesse canal, meu nome é Bruna Lewis, aqui a gente fala muito sobre viajar, intercâmbio, morar fora, então não deixa de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Como então eu fiz para viajar tanto? Acho que eu viajei só no período de au pair, eu acho que eu conheci uns 18 países. Então assim, como eu viajei tanto em tão pouco tempo e com tão pouca grana? Bom, primeiro de tudo, claro, eu fazia hora extra, então eu não ganhava só os 320, eu trabalhava um pouco mais e ganhava um pouco mais de dinheiro, o que me ajudou a ter um pouco mais de dinheiro para poder investir em viagem. Então eu já falei sobre juntar dinheiro, já falei sobre trabalho extra, vou deixar linkado aqui em cima esses vídeos para você poder ir lá dar uma olhada se você tiver mais interesse nesse assunto. Em resumo, eu trabalhei mais e aí tinha um pouco mais de dinheiro e podia também ter um pouco mais de férias, porque eu negociei isso com a minha família, já que eu trabalhava mais, etc. Aí eu te pergunto, o seu foco é viajar? Porque assim, muita gente já chega no intercâmbio querendo fazer tudo, né? Querendo comprar, querendo viajar, querendo viver experiências, querendo juntar dinheiro. E tipo, não dá. Até no Brasil a gente já tem dificuldade né, para fazer isso, tipo, pagar as contas, juntar, aproveitar e comprar. Aqui no intercâmbio é a mesma coisa, então não dá para ter tudo, você tem que estipular qual é o seu foco do intercâmbio, e assim como quando você tiver o seu foco, você vai poder estipular uma quantia para você poder fazer aquilo que seja o seu foco. Então, se o seu foco for guardar dinheiro, você vai estipular a quantia e aí você vai deixar no foco e na disciplina de guardar aquela quantia em dinheiro. Se o seu foco for viver experiências, não só de viagem, mas, sei lá, experiência de conhecer gente, de conhecer lugar, de conhecer museu, enfim, de visitar parques, por exemplo, porque aí, né, você vai colocando também sempre uma quantia para você poder investir nessas coisas. Se o seu foco for viajar, aí você vai tirar uma quantia naquele mês para você ir colocando na sua caixinha de viagens. Essa foi a principal coisa que eu fiz, porque eu passava, sei lá, um mês sem viajar, e aí nesse um mês eu estipulava, sei lá, vou guardar metade do meu salário, vou guardar 60% do meu salário, como eu não tinha nenhum gasto fixo, era fácil, né, fazer essa conta de vou guardar metade do meu salário, e aí realmente guardar a metade do salário, guardar aquela quantia que eu tinha estipulado, e aí eu conseguia depois, quando aparecia umas férias, quando aparecia um feriado prolongado, alguma coisa do tipo, eu já planejava de ir para algum país. Então a primeira coisa era guardar dinheiro e ter disciplina para guardar dinheiro, para fazer uma caixinha, né, de viagens, para poder, assim que aparecer um feriado, uma folga, alguma coisa, poder viajar. Porque esses feriados, eles acabam aparecendo e nem sempre é com muita antecedência, né? Não é assim, tipo, no Brasil a gente tem que falar um ano antes pra nossa empresa que a gente vai tirar férias em tal data. Aqui não funciona muito assim, às vezes a família avisa em cima da hora, tipo, já aconteceu comigo, eu ia ter 4 dias livres, não era nem uma férias, mas era tipo uma folga, 4 dias mais o final de semana. Então, eles falaram, ó, na semana que vem você tá de folga tal data e tal data. E eu falei assim, beleza, mas eu não tinha me planejado pra viajar. Então foi quando eu fui pra Turquia. Entrei lá no site de viagens e fui pesquisando o que tava barato pra assim em cima da hora. E achei uma passagem que compensava pra ir pra Turquia. Então, precisa ter um dinheiro separado para você poder, nessas ocasiões, viajar. O que eu fiz, e vai ser a segunda dica desse vídeo, viajar em todas as oportunidades, em todas as janelas possíveis que você tiver de folga, usar isso para viajar. Vai depender de várias coisas, porque assim, às vezes você só tem 2, 3 dias, vai ficar um pouco corrido de você ir até o país, né, até outro país, aproveitar e voltar. Você vai ficar um pouco cansado, às vezes você tá querendo, sei lá, só sair com os amigos e só tá querendo dormir, colocar o sono em dia, então 3 dias vai parecer pouca coisa, mas é possível e foi assim que eu fiz. Toda janela que aparecia, tem só um dia livre, vai pra algum lugar, fica os 3 dias e volta. E aí, às vezes, por conta dessa logística de ir até o lugar, depois voltar, 3 dias acabava que um dia era só indo, outro dia era só voltando e eu só aproveitava um dia naquele lugar. Então, tem alguns países que eu só visitei por um dia, por exemplo, a Holanda, eu só visitei por um dia e não deu tempo de fazer todas as coisas que eu queria fazer. Porém, o meu foco no primeiro ano de intercâmbio era esse mesmo, era conhecer o máximo de lugares que eu pudesse. Esse era o meu foco, não era conhecer a fundo todos os lugares, né? Tipo, detalhadamente, ir em todos os museus, experimentar todas as comidas.
esse hoje é o meu foco, né, de ir no lugar e realmente viver a experiência daquele lugar, comer a comida típica, visitar algum museu, algum lugar local, mas na época, no meu primeiro ano de intercâmbio, eu não tinha tanta experiência de viagem e eu queria aproveitar o máximo, visitar o máximo de países que eu pudesse. E acho que valeu super a pena. Hoje em dia eu tenho uma lista dos países que eu gostei muito, mas que eu não pude aproveitar tanto. E aí eu posso voltar em outras oportunidades, ficar uma semana e tal. Então eu super acho que essa estratégia valeu a pena, sim, no final das contas. Então o que eu fazia basicamente era aproveitar todas as minhas oportunidades para poder viajar. Então, fosse final de semana prolongado, fosse feriado, fosse férias. E aí, às vezes, até num final de semana mesmo, planejar algum lugar que não fosse muito longe, que desse pra eu ir, tipo, na sexta-noite e voltar no domingo. Então, eu sempre usava essas oportunidades. E aí, quando eu tive férias mesmo de 15 dias, eu planejei vários países, né? Passar, tipo, um mochilão, um mini mochilão pela Europa, passando por vários países. E aí, fui pra Suíça, passei pela Suíça, pela Alemanha, pela Holanda, pela Bélgica e terminei na França. Então, foram, tipo, 5 países em 15 dias. Foi bem apertado. Eu tenho, inclusive, uma playlist falando sobre planejar mochilão, né? Planejar uma Eurotrip. E aí eu falo sobre essas datas, o que eu achei que apertado, o que eu achei tranquilo. Então, se você estiver planejando, é interessante você assistir essa playlist, vou deixar linkada aqui em cima também. E aí, assim, vai depender muito do seu estilo de viagem, né? Se você quer fazer uma viagem um pouco mais corrida, um pouco menos corrida. Mas na época eu queria aproveitar muito, assim, e ir conhecendo e passando pelos lugares. Então, valeu a pena pra mim. Aí a terceira dica é, claro, economizar. Então, se você economiza, você, né, guardou um dinheiro, mas economizou na viagem, sobrou um dinheiro para a próxima viagem. Então, eu tinha bastante essa disciplina de viajar com pouca grana. Então, eu fiz, sei lá, Itália com 200 euros. Então, realmente, assim, o budget da viagem era esse e pronto, não tinha mais. Aí eu tinha que comer com esse dinheiro e fazer tudo com esse dinheiro, pegar transporte com esse dinheiro. Mais uma vez, vai depender do seu foco e do seu estilo de viagem. Se você gosta de ir para um país e ficar uma semana nele, na mesma cidade, comendo, visitando os lugares, aí você não vai conseguir viajar com tão pouco dinheiro. Porque para ficar vários dias numa mesma cidade, você tem que ter o dinheiro para ir fazendo as coisas, né? Para ir experimentando comidas, ir experimentando e vivendo experiências, né? Seja de museu, de outras coisas que tiver para fazer naquela cidade. Mas o meu estilo era barato, economizar. Então eu ficava em hostel, né, em quarto compartilhado com várias pessoas, o que foi até bem positivo, porque eu conheci umas pessoas nesse meio do caminho, então achei que valeu a pena. E aí economiza, né, se você fica num quarto compartilhado, você economiza bastante. E também é legal se você viajar sozinha, porque isso é outra dica, eu não dependia de ninguém. Se você tiver que depender da companhia de alguém, a pessoa ter folga, a pessoa ter dinheiro, a pessoa ter disposição, você acaba visitando muito menos lugares. Então, o que eu fazia era ir sozinha mesmo. Ah, eu tenho 3 dias de folga, não chamava ninguém. Comprava passagem e ia. E aí, às vezes, eu entrava lá nos grupos de brasileiros e falava, ó, se alguém tiver afim, tiver de folga, quiser ir, tô indo pra tal lugar. E algumas vezes eu consegui umas boas companhias. Quando eu fui, tipo, pra Bélgica, quando eu fui pra Londres, que eu postei lá, e aí, tô indo pra tal lugar. E aí tinha mais alguém, algum brasileiro indo, e aí a gente acabava se encontrando e dava certo. Mas eu não dependia de ninguém e eu acho que isso é primordial para você poder aproveitar 100% dos seus dias livres e ir viajar. É você realmente decidir ir lá e fazer. É claro que tem uma diferença entre viajar sozinha e viajar com alguém, porque quando você viaja sozinha, eu acho legal porque você decide tudo sobre o seu roteiro. Então, eu quero acordar meio-dia hoje. Você não tá dependendo de outra pessoa. Então, você acorda a hora que você quiser. Ou, quero acordar às 6 da manhã e já quero ir bater perna às 6 da manhã. Você pode porque você não tá dependendo de outra pessoa. Então, é bom. Porém, também tem os lados negativos, né? Você tá sempre ali comendo sozinha. Então, às vezes, eu não sentava em algum lugar ou não ia tomar uma cerveja no bar à noite porque eu tinha meio receio de ir sozinha. As fotos também da viagem, você tem que ficar se virando sozinha, com tripé ou pedindo pra alguém. Então, também pode acabar sendo um empecilho. Então, enfim, você tem que pesar, né, os prós e os contras, mas eu gostei muito de todas as experiências que eu fiz viajando sozinha. Inclusive, quando eu fui pra Croácia, que eu, tipo, fui também meio na loucura, assim, peguei um ônibus até a Croácia, então, tipo, um ônibus de 16 horas, mas era barato o ônibus. Então, eu queria muito visitar a Croácia, mas os voos estavam caros, então peguei um ônibus de 16 horas até lá, e aí paguei, sei lá, 20 euros no ônibus.
E aí, enfim, passei, aluguei um Airbnb e aí era compartilhado com outras pessoas, e daí conheci duas francesas lá, e aí a gente fez amizade, bebeu junto. Então, tipo, é muito legal quando você tem essa motivação de conhecer gente, né, e fazer as coisas sozinha, e pegar um ônibus de 16 horas e ir. Então, eu acho muito bacana, e eu acho que pra você aproveitar, é meio que usando essas dicas assim, você deixa um dinheiro reservado, você não depende de ninguém, você economiza e você é sociável assim pra fazer amizade no caminho, ou então ficar sozinha mesmo, essa flexibilidade de se eu não conhecer ninguém ou se ninguém topar ir comigo, eu já tenho a passagem e eu vou mesmo assim. Então foi assim que eu comecei a viajar sozinha, eu comprei a passagem e falei, se alguém quiser vir, é bem-vindo, se ninguém quiser vir, eu vou aproveitar a viagem sozinha. E realmente isso, você tá andando ali, às vezes até botar um fone de ouvido e tá andando ali, vendo a arquitetura, ou lendo alguma coisa sobre o país, a história do país. O que eu fiz algumas vezes também foi pagar um guia em grupo, e aí o grupo vai lá, você conhece o pessoal do grupo, e aí faz uma amizade ali com o pessoal do grupo. Foi assim na Turquia, eu paguei um guia porque eu não queria visitar os templos deles lá, a religião deles eu não sabia muito bem como funcionava, então paguei um guia e aí o guia explicou tudo. E aí o pessoal ali do grupo do guia, eu acabei fazendo amizade, conheci duas meninas que vinham do Líbano, e aí a gente ficou conversando, uma delas falava francês, então a gente trocou uma experiência super legal. Então foi nesse meio do caminho que eu fui conhecendo gente, assim, meio que do nada. E aí, para finalizar, a última dica é pesquisa nos lugares certos. Compara os preços, monitora os preços, coloca alerta de preços para os lugares que você mais quer ir. Porque aí você vai recebendo essas ofertas e você vai vendo, ó, se for tanto, tá caro, se for tanto, já tá um pouco mais barato. E aí ficar recebendo os alertas no e-mail para falar, ó, apareceu uma promoção aqui, tá, sei lá, 20 euros. Foi assim que eu fui para Londres, por exemplo, quando eu paguei 36 na passagem de avião. Então, tipo, sempre tem muita promoção, tanto de avião, quanto de ônibus, quanto de trem. Então, você tem que ir monitorando essas promoções e tá disponível, tá disposta a, né, comprar e ir. Então, enfim, nessa playlist de organização de Eurotrip tem também algumas dicas bem massas de como comprar passagem que vale a pena financeiramente. Então dá uma olhada se você estiver organizando a sua viagem e só vai, se joga, aproveita seu intercâmbio, não dependa dos outros, toma cuidado sempre, porque, né, viajar sozinha ou existir sozinha nem sempre é seguro. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até mais, boa viagem, não esquece de se inscrever nesse canal.